Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de ter vencido um caminho desconhecido em estirão de muitas léguas até o Planalto, no alto do sertão, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV está chegando agora daquelas terras pioneiras, trazendo histórias novas para contar. E convida os companheiros e companheiras boiadeiros para se abancar e participar desta nossa reunião novidadeira, que começa com a recitação da prosa brideira do dia. O companheiro que é boiadeiro por inclinação e por vocação tem perfeita sabedência de que a nobreza de uma boiada também está na sua beleza. Mas como ninguém cria gado só por boniteza, a questão é que, mais do que a estética, o que de fato põe à mesa é a genética. Pois então, para dar atendimento a esta precisão, o caso é de planejar com muita atenção os casamentos dentro da propriedade para garantir o melhor rendimento do rebanho na reprodução. E para ajudar nesta função, a gente criou e apresenta agora esta nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de bem longe, lá da Colômbia, onde o Terra Viva DBO na TV chega por vias internéticas e tem grande audiência para nossa satisfação. O caso é que o nosso companheiro Felipe Botero, que é fazendeiro lá naquele sertão estrangeiro, está querendo saber até que geração é recomendável segurar as fêmeas tricross para serem usadas como matrizes. Pois então, tendo feito a perguntação em bom e claro português, agora é a vez de escutar o que é que o Zadra tem para falar. Fala, Felipe! Bem, Felipe, o que eu entendi da sua pergunta é que você quer saber se as tricross ou então um cruzamento adiante com outras raças poderiam ser utilizadas como matrizes. Muito bem, quando a gente usa raças certas para que a gente possa utilizar as fêmeas, ou seja, a gente usa raças onde as filhas são precoces, boas de habilidade materna, e também a gente considera um pelo mais curto, a gente pode utilizar como matriz, ou seja, vamos dizer que você pega uma meio sangue, uma cruzada Angus, e aí você quer fazer um animal novamente com choque de sangue e também pelo zero, que é o que a gente preconiza no cruzamento. Aí você tem raças adaptadas, né, como por exemplo um caracu, que dá uma fêmea muito boa, grande, um macho pesado, ou o Senepol, que é mais precoce, são animais de menor porte, ou mesmo o Bonsmara. Então você faz um tricross, você pode aproveitar essas fêmeas. Depois você ainda pode voltar com o zebu, pegar essas tricross, voltar com o zebu, fazer novamente fêmeas adaptadas com um certo grau de heterose. Quando você gera vigor híbrido ou heterose, você faz fêmeas precoces. Você exacerba as características de baixa heredabilidade. Então, você pode fazer, a gente chama de um sistema rotacionado ou rotacional de cruzamento, usando sempre raças alternadas nas diversas gerações, sempre pensando em fazer animais com maior choque de sangue possível e pelo zero, ok? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. Tendo cumprido já quase a metade da jornada que foi planejada no começo da empreitada, ficou decidido pela pionada de fazer aqui nesta ribeira uma parada ligeira, mas não vai demorar nada para que esta lida marchadeira seja retomada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. De volta, eu peço agora a máxima atenção dos companheiros e das companheiras boiadeiros e boiadeiras que estão vendo a gente no Brasil inteiro, porque está começando mais uma apresentação do nosso quadro No Campo com as Zoetes. No Campo com as Zoetes vai ao ar todas as quintas-feiras aqui no Terra Viva DBO na TV. E para nós é uma grande satisfação ter a presença da Zoetes, que é líder global em saúde animal,
aqui com a gente toda semana, trazendo muita informação e conhecimento de qualidade e de utilidade para o fazendeiro brasileiro. E saindo um pouco do nosso roteiro costumeiro, da nossa prosa, na nossa prosa de hoje a gente vai falar de cavalo. O assunto é saúde respiratória e a importância do calendário sanitário para esses animais que, além da serventia no serviço de todo dia, né, são uma verdadeira paixão para os companheiros e companheiras fazendeiros que ganham a vida na lida de gado por esse mundão do sertão brasileiro. De certo que todo mundo vai querer e tem precisão de saber o que é que se pode fazer para manter a tropa livre desse tipo de consumição e garantir rendimento, longevidade e bem-estar, né? Pois então, para tratar desta questão, a gente está recebendo com muita satisfação a visita virtual do médico veterinário Chester Batista, gerente técnico da linha de equinos da Zoetis, que vai participar do nosso programa falando ao vivo diretamente de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Chester. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. A casa é sua, você já sabe disso, né? Faça o favor de ficar perfeitamente à vontade. Boa noite, Sidney. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui falando com vocês. Nossa. Ô, Chester, por que é que os problemas respiratórios aparecem com tanta frequência na rotina dos cavalos, né? Especialmente os animais de competição? E por que o criador tem razão de ficar muito preocupado com essa questão, hein? Então, Sidney, é interessante. Os cavalos, especialmente os de competição, mas também os de trabalho, eles têm uma exigência muito grande pela oxigenação tecidual. E isso parte do pressuposto que usa o pulmão para oxigenar todos os tecidos. Então, uma demanda muito grande, seja para o esporte, seja para as competições, seja para o trabalho do dia a dia. E isso que, por consequente, então, aumenta a incidência de doença respiratória nos cavalos em todas as épocas do ano, mas nas épocas frias aumenta um pouco mais. Agora nós estamos na época fria, é muito bom falar dessa questão agora, né? Ô Chester, agora, o que é que o criador, ou o tratador do cavalo, ou o proprietário, tem de olhar e reparar bem para desconfiar de alguma doença respiratória na tropa? Então, isso é uma pergunta super interessante, porque a primeira coisa que ele tem que olhar, tanto o treinador quanto o tratador, ou a pessoa que monta no cavalo, tem que observar como que está a performance do animal. O animal amanhece naturalmente bem, ele sai bem da sua cocheira, ou quando tu pega ele para fazer a encilha, então ele está tranquilo, ou ele está mais apático. O animal começou a ficar mais apático, não está performando tão bem, não está correndo, enfim, não está galopando com a mesma disposição, é um primeiro sinal, então, que alguma coisa está errado. O corrimento nasal nos equinos também não é normal. Então, iniciar um corrimento translúcido ou até mesmo um corrimento mucopurulento nas narinas é outro forte indício que eu possa ter tido um problema respiratório. E por fim, mas não menos importante, então o animal iniciar tosse, então ter tosse, secreção nasal intensa, com certeza é um indicativo muito forte que ele está com alguma doença respiratória. Como é que a Zoetis pode ajudar o criador e o proprietário de cavalos a fazer a prevenção e o controle dessas doenças respiratórias, hein? A gente tem um roteiro para ser seguido no dia a dia do Aras ou da fazenda, Chester? Perfeito, isso é uma pergunta super interessante, porque a primeira coisa que o tratador, o cuidador, enfim, a pessoa que está lá com o equino devia observar então os primeiros sinais, então depois ela pode acionar um consultor das UETs para a gente tentar fazer alguns exames, então coletar amostras de swabs nasais, então alguma amostra para poder entender qual que é o agente que está cometendo, então que pode ser apenas um problema inflamatório e não infeccioso, entender isso, depois dessas informações, entender se o ambiente está legal, entender se eu preciso fazer um ajuste no calendário sanitário, então, para garantir a saúde do meu cavalo. Em cima disso aí que você está falando, Chester, e explicando assim para a gente que não é técnico nem especialista, né? Qual que é a diferença entre problemas inflamatórios ou alérgicos e não infecciosos? E como é que isso pode ser tratado? Perfeito. Então, acho que tem uma primeira grande divisão, né? Problemas inflamatórios em geral, que eles podem ser de origem alérgena ou não, enfim, como, por exemplo, poeira para alguns animais que não estão acostumados, a própria poeira da alfafa, ele pode conduzir a um problema alérgico. Então, somente uma alergia ou uma irritação somente do trato respiratório, então, das narinas do cavalo, como meramente a gente fala. E os problemas infecciosos, geralmente, eles têm envolvimento com bactéria, vírus ou alguma coisa. Mas pensando nos problemas inflamatórios, então, eles são muito comuns quando tem uma baia ou o animal está estabulado numa cocheira também que tu não limpa ela de forma rotineira, isso pode acontecer, porque os equinos são super sensíveis à amônia, né? Aqueles ambientes mais fechados, então eles podem queimar o trato respiratório.
respiratório. A amônia com calor volatiliza mais a amônia, então isso piora um pouco, intensifica para os animais estabulados. Mas os animais soltos, que também às vezes têm alguma alergia a algum produto, também pode ocorrer isso. Agora, no caso das doenças infecciosas, né, como garrotilho e herpes vírus, né, o que é que o criador ou o dono dos cavalos não pode deixar de fazer para controlar a situação, para não deixar a doença se espalhar, né, Chester? Perfeito, isso é uma pergunta interessante, porque a primeira coisa sempre é cuidar do ambiente. Então, acho que tu falou um pouquinho já no problema inflamatório, que o ambiente faz parte, né? Ele predispõe muito. Nesse caso também, além de cuidar do ambiente, ter as vacinações em dias é fundamental. Então, fazer as vacinações contra a influenza equina, contra a herpes vírus equino, contra o próprio garrotilho é super importante, porque tanto a influenza é um vírus, né? E o herpes vírus é um vírus, e o garrotilho é uma bactéria, ela dissemina facilmente entre os animais. Então, tu tem um animal contaminado, trouxe o animal com garrotilho. Muito provavelmente a chance dos demais animais todos da cocheira, então, ou do local, na propriedade, no aras, no local onde o animal está inserido, terem doença respiratória é muito grande. E esse é o problema. Então, tentar entender isso e montar um calendário sanitário para esses casos, para defender esses outros animais, é super importante. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Falando de doenças infecciosas, que são muito perigosas e muito difíceis de controlar, como é que o calendário sanitário pode ajudar a prevenção de surtos nos criatórios e também aí nos eventos com presença de cavalos, né? Perfeito. Quando tu faz vamos dizer assim, um calendário sanitário, ele basicamente é o quê? Então, a aplicação dos vermífugos e as vacinas em períodos específicos e adequados para aquilo lá. Então, o exemplo sempre que eu cito é o seguro do carro. Quando que eu faço o seguro do meu automóvel? Antes de sair para andar, rodar com ele na rodovia. Então, dessa forma, eu teria que fazer com os equinos. Vou sair para uma competição. Então, o animal estabulado, ou chegou um novo animal, primeiro eu deveria fazer as vacinações. Então, vacinação contra o garrotilho, a vacinação contra a influenza, então preparar os animais. Qual que são as melhores épocas, como por exemplo para a doença respiratória? Então, março, abril, maio são ótimos períodos para fazer vacinações contra doenças respiratórias. Por quê? Porque a partir dali tu tem uma tendência no Brasil como um todo a ter mais doença respiratória nos equinos. Esse é um período legal. Fazer uma vermifugação intensiva nessa entrada do, vamos dizer assim, do inverno brasileiro é interessante por quê? Porque tu também controla os parasitas, né? Porque a tendência dos parasitas no inverno brasileiro é eles subirem para o animal. Por quê? Porque o meio onde os parasitas estão, o meio ambiente lá, então, o pasto, ele não está muito legal para o parasita. Então, o que ele vai fazer é se aderir no equino. Então, aquele é um momento também legal para fazer um vermífugo e controlar os parasitas nos equinos. Então, duas coisas que encaixam muito bem. Pois é, né? A Zoetis tem um calendário sanitário bem interessante, né, Chester? Como é que ele funciona na prática, por exemplo, para um cavalo de tropa ou no dia a dia da lida do campo? Perfeito. Isso é super legal porque a gente vem ao longo dos anos comunicando muito isso, né? Medidas fáceis que o produtor, que o criador pode fazer ao longo do dia. Então, o que a gente tem recomendado? Nos meses de março, fevereiro, março, abril, iniciar a vacinação, né, contra vacinas contra a doença respiratória. Então, herpes vírus, influenza equina, que são doenças que acometem como doença respiratória, até mesmo contra o garrotilho. Então, nessa época, fazer essas vacinações e fazer um vermífugo nessa época que ele pegue tanto de vermes chatos quanto vermes redondos. Então, isso é super interessante. Roda um pouquinho mais para frente, quando a gente chegar lá por setembro, outubro, está iniciando o período das chuvas no Brasil. Então, fazer as vacinações contra tétano, contra a influenza equina e contra a encefalomielite é super importante. Por quê? Encefalomielite é uma doença transmitida por mosquitos. O tétano ele tem uma associação íntima com o barro. Então, tu vai ter um período de maior barro, às vezes uma contaminação, uma ferida no equino. Então, é uma época interessante para fazer, então, as vacinações contra essas principais doenças. Outra coisa que é super interessante, aplicar então os vermífugos. Nessa época, acho que tem uma oportunidade legal para quê? Para começar aplicando vermífugos que sejam boendo e ectoparasitas, porque está iniciando o período das chuvas, então acho que tem chance de ter verme interno então no animal se multiplicando no pasto e ao mesmo tempo acho que pode ter a subida de carrapatos nos equinos. Então fazendo dessa forma, acho que consegue então cobrir o ano, então proteger minimamente os animais o ano inteiro aí contra as principais doenças que se acometem no Brasil. Lembrando que a gente não pode esquecer de fazer a vacina de raiva. Então, a vacina de raiva ela pode ser feita então em qualquer época do ano. A gente tem recomendado ali por abril, maio, ou se não, então no período junto, então entre setembro e outubro. São dois períodos aí que a gente tem recomendado fazer a vacina de raiva também, sabendo que ela é endêmica em boa parte do nosso Brasil. E para as éguas que estão gestantes, o Chester, o criador e o proprietário têm que tomar algum cuidado especial com esse tipo de animal?
Sim, isso é outra pergunta interessante e boa, por quê? Porque a gente trata às vezes as éguas gestantes tanto quanto um cavalo de tropa, da mesma forma, mas não, a gente deveria ter um cuidado a mais, porque ela está gestante, então a chance dela perder a gestação por alguma doença infecciosa é muito grande. Então, ter uma alimentação controlada é um ponto importante e necessário, né? Fazer vacinações para leptospira nos meses iniciais da gestação é super importante, fazer vermífugos específicos para éguas gestantes, que alguns vermífugos não podem ser feitos para éguas gestantes, outros sim, então escolher uma base que possa ser feita por uma égua gestante é algo importante, então fazer as vacinações. No final da gestação, fazer as vacinações contra herpes vírus equino é super importante, porque é uma doença bem importante na perda, no abortamento equino, tanto quanto fazer um reforço de leptospira nessa fase e já começar a fazer as vacinações para tétano, pensando em ter um bom colostro lá para o potrinho, quando ele nascer ele está protegido, tomar o colostro da mãe dele e ele está super protegido aí contra essas doenças que afetam bastante ele. O Chester, para a gente arrematar a nossa prosa, né, que está muito boa, mas tem que acabar uma hora, né? Qual é a mensagem que você deixa aí para quem cuida de cavalo e quer melhorar a sanidade do seu plantel, hein? Perfeito. Então é uma pergunta super legal, né? A Zoetis vem trabalhando ao longo dos anos, então garantir uma boa nutrição é algo fundamental. Então, ponto inicial, ter uma boa nutrição então para cada fase dos equinos. A gente não leva em consideração isso, esse é um ponto. Garantir um bom ambiente, né? Então, um ambiente limpo, minimamente limpo, então para manter ele ventilado, porque os equinos então têm problemas respiratórios, como a gente falou, e manter o calendário sanitário em dia, porque eles são super susceptíveis à doença respiratória, a tétano e aos vermes, né, os vermes internos e externos. Então, manter o calendário ajustadinho é outra parte fundamental, então, para ter o máximo desempenho e aproveitar o máximo do seu equino, seja no trabalho, seja no lazer no final de semana. Muito bom. Tá certo então, Chester. Muito obrigado pela sua participação. Uma grande satisfação ter a sua presença aqui. Até uma próxima vez. Eu que agradeço a atenção. Muito obrigado. E desde já está todo mundo convidado para o nosso próximo encontro, na quinta-feira que vem, com mais uma edição do No Campo com as Zoetis. Mas a lida aqui ainda não acabou e o Terra Viva DBO na TV volta dentro de instantes para levar de vencida o trecho derradeiro da função e fazer a contação do caso que se passou com o boi gordo e qual foi a variação da sua cotação. Aguarde. Estamos de volta e agora a gente chama a atenção do companheiro e da companheira boiadeiros que têm gado pronto para ser negociado para a situação que eles vão encontrar na hora de apresentar esta boiada no mercado. A pecuária brasileira acordou nesta quinta-feira ainda completamente atordoada depois do fortíssimo soco na boca do estômago dado à traição por aquele maluco do cabelo alaranjado sentado na cadeira de presidente dos Estados Unidos da Norte América. Conforme todo mundo viu, este senhor, que se acha imperador do mundo inteiro, decidiu que vai cobrar sobre todas as exportações do Brasil lá para o mercado deles uma taxa absurda e inaceitável de 50%, aplicando um castigo injusto e criminoso contra todos os fazendeiros e fazendeiras brasileiros, que nunca foram inimigos dos Estados Unidos, muito pelo contrário. Tirante os efeitos dessa insanidade política e comercial sobre a nossa economia em geral, se esta decisão agressiva e beligerante for levada adiante, o nosso setor exportador de carne bovina será um dos mais prejudicados. Repare o amigo pecuarista que, de acordo com a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, o gigante nortista é o segundo maior cliente da nossa lista, sendo que os embarques daqui para lá aumentaram nada menos que 131,8% no primeiro semestre do ano presente. A questão é que, com uma taxação de 50%, vai ficar impossível exportar para lá. E o medo do que pode acontecer daqui para frente já está espalhado no mercado. O resultado foi que, com tamanha ameaça entalada na goela, nesta quinta-feira, os frigoríficos, e não só os exportadores, sumiram da nossa praça boiadeira e não compraram praticamente nada. Aí, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 16 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e em todas elas a arroba caiu. A lista destas derriçadas foi encabeçada por Barretos de Araçatuba, aqui em São Paulo, onde a queda foi geral, com o boi piorando para R$ 308 e a vaca para R$ 278.
A mesma coisa aconteceu em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, com o macho descendo para R$ 285 e a fêmea para R$ 268. No Triângulo Mineiro, o boi voltou para R$ 295 e a vaca para R$ 265. No norte do estado, o macho foi derrubado para R$ 285. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, assim como no sudoeste do estado, o boi já não vale mais do que R$ 308. Na região sudeste, a machadada dada pelo comprador acertou todos os preços do mercado, cortando o do macho para R$ 308 e o da fêmea para R$ 278. No norte mato-grossense, o tombo foi só da vaca, que escorregou para R$ 275. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, a oferta menos ruim para o boi agora é de R$ 305. Em Paragominas, no Pará, o frigorífico mandou avisar que vai pagar pelo macho no máximo R$ 298 e pela fêmea R$ 260. Em Marabá, a vaca desandou para R$ 255. No Acre, o boi está custando a miséria de R$ 240. No oeste do Maranhão, o macho recuou para R$ 278. No noroeste do Paraná, o boi foi desclassificado para R$ 308. E em Santa Catarina, quem vendeu macho nesta quinta-feira teve de aceitar e se contentar com R$ 312. Quando eu resolvi que ia seguir minha inclinação de ser boiadeiro e peguei esse eito, a gente vivia num tempo aqui na nossa freguesia em que o povo tinha muito respeito pela nossa profissão e o peão tinha certeza da nobreza da sua missão. Mas depois de ter passado quase a vida inteira nessa lida, é com dor no coração que eu estou vendo esse roteiro desmantelado. A derradeira comitiva está viva só na minha recordação. Na estrada não tem mais poeira nem gado e a boiada só viaja embarcada no caminhão. Foi com esses pensamentos assim singelos e verdadeiros, que são próprios do nosso povo da roça, que eu escrevi algumas centenas de prosinhas rimadas como esta, que acaba de ser recitada, na intenção de fazer o reconhecimento e a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Pois esta minha lida versejadeira deu muitos frutos e as colheitas foram tão fartas que acabaram rendendo os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que estão despertando sentimentos em quantidade no coração de tanta gente no sertão e também na cidade. Se o amigo e a amiga ainda não tiveram oportunidade de ler e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E estando já contadas as histórias trazidas da lida, a gente vai pondo de novo a tropa na estrada e dando seguimento na vida. Mas antes de fazer a despedida, já fica aqui prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.